Então, aqui hoje, pessoal, eu vou falar especificamente da aplicação Bump, que seria o nosso alarme aqui dentro da plataforma. Ele fica aqui no canto superior esquerdo, abaixo aqui logo do monitor, e ele tem justamente esse símbolozinho de alarme aqui. Dentro do Bump, a gente tem apenas um dashboard, por quê? Porque a ideia aqui é concentrar nessa aplicação todos aqueles indicadores referentes a movimentos processuais. Então, aqui o Bump é uma aplicação específica para monitoramento de movimentos dentro do processo. Aqui, a gente tem a possibilidade de acompanhar esses movimentos através dos gráficos. E aqui nesses gráficos, peguei esse daqui para demonstrar para vocês, nós temos aqui todos os gráficos dentro do Bump, eles são em colunas, e cada uma dessas colunas representa uma semana. Por quê? Porque aqui a gente faz a atualização da plataforma semanal. Então, a cada semana, a gente tem uma atualização aqui de todos os movimentos processuais que vocês necessitarem de acompanhar. E aqui, todos os indicadores que a gente tem são de movimentos processuais que são relevantes e são padronizados. Ou seja, se dentro da plataforma da Justiça a gente tem ali movimentos padronizados, como, por exemplo, citação, contestação, publicação de sentença, arquivamento, trânsito em julgado, todos esses movimentos, eles são padronizados, então a gente consegue fazer a captura desses movimentos. Aqui também é importante dizer que a gente tem indicadores que são abrangentes e que são específicos. O que seria isso? A gente tem aqui, por exemplo, o indicador de sentença publicada. Esse indicador, ele é mais abrangente, porque todos os processos que têm um movimento de sentença publicada vai aparecer nesse indicador. Por outro lado, a gente tem indicadores que são mais específicos, como, por exemplo, sentença com sinal de revelia. E aí, aqui é importante dizer que todos os indicadores que têm essa palavra sinal, isso significa que foi capturado o sinal daquele movimento. Aqui, no caso, o sinal de revelia não significa, por exemplo, que a revelia ela foi negada ou concedida. Isso significa que a revelia foi mencionada na sentença, ou seja, teve o sinal aqui de revelia, significa que a revelia foi mencionada na sentença, não que ela foi deferida ou indeferida. Agora eu vou mostrar para vocês aqui também que a gente tem alguns indicadores aqui de segunda instância, como, por exemplo, acórdão disponível em segunda instância, remessa de recurso ao TST e sinal de remessa ao STJ e STF. E aqui, de novo, a gente tem a palavra sinal, que é a captura ali no movimento. O que é importante dizer que a gente faz a captura aqui no movimento dos processos de primeira e de segunda instância. A gente não faz o acompanhamento dos processos que já estão no STJ ou no STF. Então, aqui a gente apenas captura o movimento que teve ali no processo de segunda instância, de que o processo ele foi remetido às instâncias superiores. Agora eu vou mostrar para vocês alguns botões que a gente tem aqui nos indicadores. Essa explicação que eu vou fazer para vocês, ela vale para todos os indicadores que a gente tem dentro da plataforma. Mas existe uma opção aqui específica do Bump, que é o de agendamento, que eu vou mostrar logo mais para vocês. Então, vamos lá. O primeiro botão que a gente tem aqui é o botão de informação. Ele é um detalhamento do que aquele gráfico representa, como se fosse uma legenda daquele gráfico. O próximo botão é o de salvar como imagem, que é uma captura da tela, uma captura do indicador. O outro botão é o botão de download de dados, que ele vai trazer exatamente o dado que está representado naquele gráfico. Aqui no Bump, ele não é muito prático, porque ele vai trazer a data da semana e o evento, né? A quantidade de processos que tem naquele evento. Então, aqui, provavelmente, o que vocês vão utilizar mais é o download de processos. Aqui, quando a gente faz o download de processos, a gente faz o download de um arquivo em Excel que tem a lista dos processos que compõem o indicador. E ali nesse arquivo também existem alguns dados de capa do processo, como o nome da parte, o número do processo. O próximo botão aqui é o botão detalhar. Quando a gente clica nele, a gente vai para uma outra tela. E aqui a gente tem a lista de todos os processos que compõem o indicador. Clicando aqui, aparece aqui do outro lado
os dados de capa do processo e de movimento processual. Aqui eu estou numa conta de apresentação com alguns processos aqui exemplificativos para vocês, e aqui a gente tem, então, os dados de capa e os dados de movimento processual. O interessante aqui no botão detalhar é justamente a possibilidade de vocês acompanharem processos de São Paulo, de Minas, aqui do Paraná, sem precisar trocar de plataforma, ou seja, sem precisar acessar cada plataforma do Tribunal de Justiça. Vou voltar para outra tela, é só vir aqui no canto superior esquerdo. E agora a gente chega no botão mais importante aqui, que é o que dá o nome de alarme para a nossa aplicação BUMP, que é esse botão aqui com os 3 pontinhos. Ao clicar aqui, é aberta essa janelinha, e é aqui que vocês vão agendar. O que significa isso? Vocês receberão no e-mail de vocês todos os processos, a lista dos processos que tiveram aquele movimento processual. Então, vamos supor aqui que vocês desejam acompanhar as sentenças publicadas. Ao fazer o agendamento, vocês recebem um relatório no e-mail de vocês, com uma planilha em Excel, de todos os processos que tiveram sentenças publicadas, ou naquele mês, ou naquela semana. Isso depende do critério que vocês utilizaram aqui no agendamento. Clicando aqui, vocês selecionam a carteira. Então, se vocês têm mais de uma carteira que vocês selecionam, a carteira que vocês querem acompanhar, eu seleciono aqui todas. A frequência, se é diária, semanal ou mensal, vou colocar aqui semanal. O período aqui, a gente sempre indica colocar de 1 mês, por quê? O que significa esse período? É uma janela de tempo para trás. O que isso significa? A partir do primeiro relatório, vocês vão receber a lista de todos os processos que tiveram sentenças publicadas há 1 mês atrás. Então, é interessante colocar uma janela de tempo maior aqui para vocês receberem, nesse primeiro relatório, uma lista maior de processos. Depois, vocês vêm aqui no calendário e seleciona a data que vocês querem, a partir de qual data que vocês querem receber. A gente sempre indica aqui colocar uma data que seja depois, por exemplo, de terça-feira, porque a gente faz a atualização da plataforma semanalmente aos finais de semana. Então, aqui, por volta de terça, a partir de terça-feira, os processos já estão completamente atualizados. A gente vem aqui, então, e clica em agendar e abre essa janelinha aqui de evento criado com sucesso. E aí, quando o evento ele é criado, fica ao lado aqui do botão detalhar esse reloginho, que indica que há um evento criado e vocês recebem o relatório no e-mail de vocês. Vamos supor que vocês queiram acompanhar diversos indicadores, vocês criaram aqui alarmes para muitos indicadores e, porventura, vocês não sabem mais quais são esses indicadores que estão com aqui o agendamento realizado. Vocês podem acompanhar aqui na área do cliente. Vem aqui no perfil, vem aqui em produtos e serviços, e aqui ficam os relatórios BUMP que estão agendados para vocês. Então, vocês têm como acompanhar aqui, fica o nome aqui do componente do gráfico que vocês estão acompanhando, a carteira e a frequência aqui também, na área do cliente, aqui em produto e serviço. E se, porventura, vocês quiserem apagar, vocês, de repente, fizeram um agendamento errado, ou às vezes não querem acompanhar mais aquele indicador, vocês podem clicar aqui no reloginho, vir aqui na lixeira e apagar. Então, só recapitulando aqui, a aplicação BUMP é o nosso alarme de eventos processuais, é aqui onde estão concentrados todos os movimentos de processo que são padronizados e que são relevantes. A gente tem aqui indicadores que são abrangentes e específicos a depender do tipo de acompanhamento que for necessário. Aqui, a gente tem, em toda a plataforma, aliás, né, esse conceito é de toda a plataforma, a gente tem atualização semanal, então, semanalmente, são atualizados aqui os dados nos tribunais de justiça, a gente captura somente dados públicos de movimentos de processo, dados de capa e conteúdos de sentença, a gente não faz acompanhamento aqui em nenhum dos indicadores da plataforma de dados que são de documentos das partes, apenas dados que são públicos. E aqui, dentro da aplicação BUMP, cada uma dessas colunas representa uma semana dessa atualização semanal que a gente faz.
Bom, pessoal, nesse tempo que eu tinha, era isso que eu tinha para apresentar. Eu vou finalizar a gravação aqui e deixo aberta para vocês tirarem suas dúvidas.